Olá, queridos, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. É um privilégio poder estar mais uma tarde aqui para estar compartilhando uma palavra com você, aqui direto da Merak TV. E creio que essa palavra trará vida para você, trará alegria e com certeza o Senhor será glorificado na sua casa, na sua família. Eu quero compartilhar um texto com você que está lá na primeira carta de Paulo, na igreja de Corinto, no seu capítulo 2, do versículo 12 em diante, que nos diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi ortogado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavra ensinada pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. Vamos fazer uma oração? Pai, quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de podermos estarmos aqui essa tarde, onde queremos que a tua palavra possa ser ministrada aos corações e que as pessoas que estão assistindo essa mensagem possam ser edificadas pelo Senhor. Quero te agradecer pela tua palavra lida, palavra essa, Senhor, que está sendo lançada não ao ar, mas a uma terra fértil. Então eu sei que os frutos irão aparecer, aonde a honra e a glória será dada sempre ao teu nome. Por isso, cumpra o teu propósito, honra a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, e temos a convicção de que tudo Deus criou, e tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é perfeito, tudo que Deus criou é maravilhoso. E o que Ele criou, com certeza, é para que nós possamos desfrutar. Desfrutar o quê? Das suas bênçãos, desfrutar da sua grandeza, desfrutar daquilo que Ele tem nos dado, para que nós possamos viver uma vida abundante aqui na terra. O difícil é quando nós começamos a trocar essas coisas boas pelo Senhor, quando nós deixamos o Senhor em segundo plano e Ele já não é mais o primeiro plano em nossas vidas. E aí nós podemos ver que o texto que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, ele está trazendo justamente um alerta. Como que era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela vai se encontrar o seu início em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18, quando Paulo ele chega naquela cidade e ele se depara com uma cidade que estava totalmente levada à filosofia, ao conhecimento humano, e então Paulo ele tenta pregar o evangelho naquela cidade. Porém, a Bíblia diz que havia uma dureza no coração daqueles homens, não havia uma aceitação da palavra de Deus. Paulo, então, determinado no seu coração a não ficar naquela cidade, ele desejou ir embora. Porém, a Bíblia nos fala no versículo 9 e 10 que Deus vem até ele e fala assim, para ele não ir embora daquela cidade, para ele não temer, que ele não temer as ameaças que ele estava tendo, que ele continuava naquela cidade, que ele pregasse a palavra, que ele não podia ter, que não precisava ter medo, que o Senhor tinha muitas pessoas para ser salva naquela cidade. E a Bíblia então nos fala que Paulo ele permanece naquela cidade por um período de 1 ano e 6 meses. E então ele prega a palavra e então a igreja começa ali se desenvolver. As pessoas começam então a chegar-se a Cristo, começam então a conhecer a Cristo. E Paulo, ele lembra a igreja de Corinto, aqui no capítulo 4, no versículo 20, que quando ele chega na cidade de Corinto, não era só por manifestação de palavras humanas, mas era o quê? Pela manifestação do poder de Deus. Ele chega a dizer que o reino de Deus não se constitui só em palavras, mas em virtude, ou podemos dizer em poder. Então Paulo, ele chega ali não mostrando a sua sabedoria humana, mas ele mostrando aquilo que era real na vida dele, que era o poder e que era a graça de Deus. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós podemos ver que a igreja, ela tem deixado, de muitas das vezes, de estar voltado mais para o espiritual e mais ligado ao natural. Eu não estou dizendo que nós temos que ser radical ao máximo de esquecer da vida natural, mas não podemos deixar o natural nos dominar, porque a Bíblia diz que quem tem que nos conduzir é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele não age pelo natural, mas sim pelo espiritual. Ele vai agir na nossa vida, nos levando e nos alinhando espiritualmente com o Pai. Com base nisso, nesse texto, eu começo a olhar e eu começo a ver, a primeira coisa que eu entendo que o que Paulo está querendo, quando ele está dizendo no versículo 12, entretanto, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Ele está nos mostrando que Deus, ele quer nos restaurar a nossa forma que nós éramos antes de pecar no Éden. Como assim, pastor?
porque antes de nós pecarmos no Éden, havia uma comunhão entre Deus e o homem todos os dias na viração do dia. Havia uma inocência, havia uma simplicidade e havia ali um relacionamento muito simples entre Deus e o homem. E ali não havia uma barganha entre Deus e o homem ou entre o homem e Deus. Pelo contrário, era natural para Adão se encontrar com Deus e conversar com Deus e estar tendo um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que tudo isso foi quebrado por meio do pecado. E então nós podemos ver que Jesus Cristo ele veio para restaurar justamente tudo isso. Porque Romanos capítulo 3, no seu versículo 23, diz assim que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então nós ficamos distante, afastado da glória de Deus. Lucas capítulo 19, no seu versículo 10, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estávamos perdidos, não tínhamos mais aquela comunhão com Deus, e através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos a remissão dos nossos pecados e aí nós nos aproximamos novamente ao Pai. E aí nós podemos ver que agora, através de Jesus Cristo, nós estamos livres do espírito do mundo e agora recebemos o que? O espírito que provém de Deus. Porque a Bíblia nos fala que a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura e agora somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Espírito esse que nos relaciona, que nos faz relacionar com Deus, que nos faz ter comunhão com Deus. A Bíblia chega a dizer aqui em Romanos capítulo 8 que que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo, ele intercede por nós através de gemido inexprimível. Então nós podemos ver que através do sacrifício de Jesus Cristo, nós voltamos ao original, ou podemos dizer, voltamos a ter comunhão com o Pai, voltamos a ter comunhão com o Criador através do sacrifício de Jesus Cristo e através do agir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E isso acontece por quê? Porque nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Olha só, a importância de nós reconhecermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós, então, recebemos Jesus, quando nós permitimos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo, então, ele vem habitar em nós. O que mais nos assusta hoje é que muitas pessoas, ela têm servido a Deus, mas ao mesmo tempo ela tem esquecido do Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo está dentro da igreja, mas permite que o Espírito Santo seja um Deus esquecido. Lembramos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ao mesmo tempo ele nos revela o Pai, ele nos revela o Filho e a importância dele na minha vida e na sua vida. E eu sei que isso pode ocorrer porque em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na igreja na cidade de Éfeso, ali a cidade estava tomada também por uma situação muito difícil, porque havia-se uma grande adoração à deusa Diana naquela cidade e também havia muitos praticantes de artes mágicas. E a Bíblia nos fala então que Paulo chega naquela cidade e ele se depara com 12 homens. E esses homens, eles olhavam para Paulo, mas não se aproximavam. Até que Paulo conversou com eles e eles então não conheciam nada acerca do Espírito Santo, a não ser somente o batismo de João. E a partir do momento que Paulo então conversa com eles, oram com eles, e eles também agora começam a sentir e recebem o Espírito Santo sobre a vida deles agora começa a ser diferente. E juntamente com Paulo, eles começam agora a acompanhar Paulo na pregação do evangelho naquela cidade. Eu vejo que agora, a partir do momento quando nós voltamos ao estado original para com Deus, nós não estamos mais conformados com este mundo. Nós ficamos inconformados, porque nós não queremos aceitar aquilo que as pessoas estão vivendo neste mundo, ou que o mundo tem oferecido para as pessoas. Quantos lares, quantas famílias estão sendo destruídas, quantas pessoas estão se afundando na dependência da química, do álcool. Quantas pessoas vivendo uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, e nós sabemos que o que convence o homem é o Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, assim como ele fez conosco um dia. E é por isso que nós precisamos então permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Se nós não recebemos o Espírito que provém do mundo, o que o Espírito do mundo gera numa
pessoa. Nós podemos olhar que uma pessoa sem o conhecimento de Deus, sem um relacionamento com Deus, você vê o comportamento, a atitude, a prática, as ações que ele tem. Mas a partir do momento que ele começa a caminhar com Cristo, o Espírito Santo começa a direcionar ele. O mais interessante também é que o Espírito nós recebemos de graça. Nós não pagamos por ele, nós não compramos ele, pelo contrário, ele veio de graça para mim e para você, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso precisamos a cada dia valorizar e reconhecer. Olha só, não somos mais guiados pelo mundo. E nós podemos ver que o versículo aqui, 12, ele está dizendo, porque nós não recebemos o Espírito que provém do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o Evangelho de João, no seu capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Eu te faço uma pergunta nessa tarde, quem tem guiado a sua vida? As suas emoções? Ou você pode usar uma frase que todo mundo usa dizendo, eu faço o que o meu coração manda, eu sigo o meu coração. A Bíblia é bem clara quando ela diz em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. O único que conhece verdadeiramente o meu e o seu coração é o Senhor. O meu e o seu coração pode nos enganar, agora o Espírito não. O Espírito, quando eu e você permitimos que ele venha nos guiar, que ele venha nos direcionar, você pode ter certeza, ele não vai me levar e te levar para o engano, mas vai me levar e vai te levar para a salvação, para a conservação da minha alma e da tua alma. A Bíblia é bem clara quando ela diz que há caminhos que ao homem, eles parecem ser direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então eu e você precisamos entender que ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado para a salvação e para a conservação da minha alma e da tua alma. E a Bíblia, ela nos ensina tanto que no versículo, em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 6, versículo 17 diz que aqueles que se unem com o Senhor é um só Espírito. Então nós nos unimos com Ele, então agora nós somos direcionados por Ele, nós somos guiados por Ele. Faça uma reflexão nessa tarde. Quem está guiando a sua vida? Quem está direcionando a sua vida? E para onde a sua vida está sendo direcionada? Para um caminho de restauração ou para um caminho de destruição? Deus não quer a minha alma e a tua alma destruída. Deus não quer que a minha alma e a tua alma vá para um caminho de perdição. Mas pelo contrário, o desejo dele é que eu e você encontramos vida e vida com abundância através de Cristo Jesus. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é não sendo levado mais pelo natural. E isso que é de suma importância. Olha só, estamos vivendo em tempo, e como eu já disse, a preocupação com a igreja de nós não sermos mais conduzidos pelo natural. Por quê? No natural, vamos levar o meio, o conhecimento humano. Vamos estar sendo guiados por filosofia, por pensamentos, e aonde eu e você não podemos sermos levados por isso, mas sermos levados pelo conhecimento da palavra de Deus, pela direção da palavra de Deus. Eu não posso usar a palavra de Deus dentro de um contexto científico para tentar levar você a uma prática e até mesmo um conformismo de algumas situações. Eu quero levar você dentro da palavra de Deus a que você venha crescer espiritualmente, que você venha ter um relacionamento profundo com Deus e que você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E aí, nós podemos observar no versículo 13 que Paulo diz assim, olha, sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim palavras ministradas, dadas pelo Espírito. Então nós podemos ver que Paulo, ele era um homem muito bem instruído acerca da letra. Ele era muito instruído acerca da lei, muito bem estudado. Em vista daqueles dos discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que muitos deles, a Bíblia chegou a chamar de homens indoutos, que não havia tanto conhecimento, que eram mais pescadores, que eram mais homens simples. Paulo não. Paulo já foi ensinado aos pés de Gamaliel, um grande rabino da época. Paulo, ele era um homem de muito conhecimento dentro da sua tradição judaica e também da lei, e podemos dizer, dentro da filosofia grega, e podemos dizer o conhecimento romano. Porém, a Bíblia nos fala que Paulo, então, ele está dizendo, olha, nós não estamos ensinando nada para vocês através do quê? De técnicas humanas. O que nós mais podemos ver hoje é pessoas querendo usar técnicas naturais para tentar levar as pessoas a Deus e assim, o levar-se a Deus
tudo bem, mas a pessoa não pode manter-se no natural. Ela precisa viver o espiritual. E quantas pessoas, ela entra na igreja vazia e ela sai vazia. Por quê? São simples méritos naturais. E esses méritos naturais têm levado muitas das vezes a igreja ela ser somente um lugar de diversão, de bem-estar. Mas não existe um confronto, não existe uma palavra que leve ao arrependimento, que leve à restauração e principalmente à salvação da nossa alma. Pouco conhecimento da palavra de Deus, pouco desejo pela palavra de Deus. E nós podemos ver que Paulo está dizendo que era ministrado que é uma palavra que era revelada pelo Espírito, uma palavra dada pelo Espírito. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos sermos guiados pelo príncipe deste mundo, ou podemos dizer, por espírito deste mundo, e nem ser levado pelo natural, mas sermos levados pelo espiritual. E como que nós podemos fazer isso, pastor? Como que eu posso não ser levado pelo natural? Tendo acesso a cada dia o quê? Ao trono da graça. A Bíblia nos fala que quando Jesus ele foi crucificado, a Bíblia diz que o véu se rasgou. E se o véu se rasgou, a Bíblia nos fala então que agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, ou podemos dizer, temos livre acesso ao chegar-se ao Pai. Hebreus capítulo 4, no seu versículo 16, diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus para sermos ajudados a tempo oportuno. E quantas pessoas foi ensinada a colocar outra pessoa à sua frente, ou ter um mediador para interceder por ele, em vez dele ir até as pessoas. A Bíblia diz que há um só mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, porque ele me leva e te leva você a Deus, para que nós possamos falarmos com ele e termos o prazer de conversar e de expor aquilo que nós precisamos a ele. Então nós precisamos o quê? Acessar o trono da graça de Deus. E como que nós acessamos o trono da graça? Como que nós acessamos ao Senhor? Através do quê? Da nossa busca, através da nossa entrega, através da nossa vida de oração. E se tem uma coisa que nós sabemos que é marcada a igreja, é o que? É oração. Se é uma coisa que é marcada do cristianismo, é a oração. E isso, muitas das vezes, tem se esfriado dentro da igreja. As reuniões de orações têm sido de pouca frequência. Mas a minha oração, nessa tarde, é para que você que está me ouvindo, servo do Senhor, que ainda não tem vivido uma vida de busca e de entrega, tem vivido mais pelo natural do que pelo espiritual, eu te convido você a acessar o céu. Acesse o céu através da sua oração, através da sua busca, através da sua entrega. A Bíblia nos mostra que o desejo de Deus é que nós possamos buscarmos Ele. Em Jeremias capítulo 29, no verso 13, ele diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então ele está dizendo que quando nós buscamos ele, nós encontramos ele. E ele também é um Deus que responde, porque ele tem prazer em responder. E quantas pessoas hoje podem dizer, mas pastor, está difícil viver no sobrenatural. Hoje Deus não faz mais os milagres que Deus fazia. Deus não opera mais como ele operava no passado. Na realidade, irmãos, o que está acontecendo hoje é que nós estamos em um déficit espiritual. Em outras palavras, estamos abaixo da média espiritual. E aí, se nós estamos abaixo da média espiritual e ainda temos provado da paz de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, respingado algumas bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, imagina quando eu e você estivermos acima da média espiritualmente. Quando realmente nós começarmos a buscarmos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, o que Deus pode manifestar, o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar. E a minha oração nessa tarde é para que eu e você assumimos acima da média a minha vida e a tua vida espiritual, que nós possamos sairmos do comodismo, que nós possamos sairmos daquilo que é natural, para vivermos e desenvolvermos uma vida espiritualmente saudável com o Senhor, uma vida espiritual ativa com o Senhor, voltada-se a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E quando eu digo uma vida voltada para o espiritual, não é que você é melhor do que ninguém, porque quanto mais espiritual mais humildade vai haver em você. E é isso que nós precisamos levar as pessoas a conhecer a Cristo, através da nossa espiritualidade, através da nossa entrega, através do nosso relacionamento com o Senhor. Nós podemos ver que nós vivemos, somos convidados a viver o sobrenatural. E viver o sobrenatural é uma escolha, é uma decisão. A Bíblia fala algo interessante, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando Jesus ele está vindo sobre o mar, e a Bíblia nos fala então que ele vem caminhando. E os discípulos então se assustam, achando que é um fantasma. E dentro dos discípulos, um deles diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo.
E esse homem era Pedro. Pedro era de ofício pescador, conhecia aquele mar. Ele sabia, ao olhar humano, que era impossível andar sobre as águas. E a Bíblia nos mostra que ele provou o sobrenatural. Ele desejou viver algo que ele nunca tinha vivido. Qual era? Andar sobre as águas. Ele viveu algo extraordinário com o Senhor. E talvez você deseja viver algo extraordinário com o Senhor. E o Senhor está te chamando nessa tarde para você o viver. Mas você precisa sair do barco. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa sair do comodismo, querer sair do natural. Talvez a sua mente está tão condicionada a crer somente no natural, a somente aquilo que é palpável, aquilo que é visível. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas é pela fé. Nós precisamos crer. E a Bíblia diz que Pedro creu. Pedro tomou uma decisão, ele andou sobre as águas. E você que é conhecedor dessa palavra, você pode dizer, mas pastor, Pedro afundou. Sim, ele pode ter afundado, mas ele andou, ele provou o sobrenatural. E muitos de nós que nem saímos do barco, nem para afundar, mas Pedro saiu. Ele pode ter afundado, mas ele provou da mão de Deus sobre a vida dele, da misericórdia, a qual Jesus estava ali com ele. Ele teve essa experiência com Cristo, ele provou o sobrenatural. Eu quero convidar você nessa tarde a provocar os céus. Eu quero convidar você nessa tarde a desejar o sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero convidar você essa tarde a viver algo extraordinário com ele, a que você venha ver o céu se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa provar da grandeza do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo agora ao vivo, ou se vai ser ou mais tarde, mas a minha oração é que você já comece a sentir agora o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, tocar na sua vida. Se há uma enfermidade na sua vida, você pode clamar agora pelo sobrenatural de Deus, e Deus pode fazer um milagre na sua vida. Pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está dizendo? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Deus, ele tem prazer em agir nos seus, e se você deseja nessa tarde ser tocado por ele, você pode ser tocado agora em nome de Jesus. Você pode receber dons espirituais agora. Tudo isso é o que? É o agir sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Eu posso te falar para você com toda a convicção, sinto a presença dele aqui neste momento, nesta hora, por isso falo para você com toda ousadia. Creia no sobrenatural, deseja viver o sobrenatural, não se alinhe mais a sua vida com o natural, mas sim com o espiritual, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida, você verá a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, no seu versículo 1, ele diz assim, olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita do Pai. Então nessa noite, essa tarde, provoca os céus. A Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu, ele provocou a atenção de Jesus quando ele subiu numa árvore. A Bíblia diz que um homem chamado Bartimeu, ele provocou o olhar de Jesus quando ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que uma mulher que havia 12 anos com um fluxo de sangue, ela chamou a atenção de Jesus quando ela tocou nas suas vestes. E a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu nessas 3 pessoas que eu lhe disse. Eu não sei o que você precisa fazer para chamar a atenção de Deus, mas faça alguma coisa, ative o céu essa tarde, chame a atenção dos céus essa tarde, através de uma oração, através de uma entrega, através de um posicionamento, e volto a dizer, a glória de Deus inundará a sua casa, a glória de Deus irá inundar a sua família. Eu tenho certeza que salvação vai acontecer, milagres vai acontecer, através do nome maravilhoso e precioso de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas olha só, eu termino nessa tarde dizendo, tendo discernimento de tudo, quando nós então permitimos ser guiados por Deus, quando nós então não andamos mais no natural, nós iremos andar pelo sobrenatural. E a Bíblia nos diz que nós vamos discernir tudo e não seremos discernidos. Eu sei que a partir do momento que você decide não mais querer viver uma vida natural, pessoas vão querer virar as costas para você, pessoas vão querer te abandonar, pessoas vão querer até te cancelar, tirar você dos grupos, mas saiba de uma coisa, o mais importante não é os grupos que você está aqui, é você saber que o seu nome está escrito lá no livro da vida, é você saber que você está no grupo do céu, você está no grupo daqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor o chamou e que deseja viver o extraordinário. E talvez pessoas não querem viver uma vida no sobrenatural e está tão fascinada a viver o natural,
pelo aplauso das pessoas, pelas amizades, pelo mundo que está vivendo hoje. A Bíblia é bem clara quando ela diz em 1 João capítulo 2, no seu versículo 17, que o mundo passa e os seus prazeres, que são as suas concupiscências, tudo isso vai passar, mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E qual é a vontade de Deus? Que eu e você estejamos relacionando com Ele, vivendo uma vida espiritualmente saudável com Ele, uma vida não presa ao natural, mas ligado ao espiritual, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nessa tarde eu digo para você, deseja viver o sobrenatural com Ele. Eu sei que eu já disse, como eu disse para você, é uma decisão, é uma renúncia, é um propósito, mas é isso que Deus chama a mim e chama a você, a vivermos uma vida no sobrenatural. No versículo 15, ele diz assim, olha, contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Por quanto? Por quê? Porque agora ele deixou de viver uma vida carnal, agora ele está vivendo uma vida espiritual. E a minha oração nessa tarde é para que você possa viver essa vida espiritual ligada ao trono da graça, totalmente cheia da presença dele. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar aqui essa tarde ministrando a tua palavra, principalmente, ó Deus, vendo aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo. Uma igreja, Senhor, que teve o privilégio de ter todos os dons espirituais, uma igreja, Senhor, que prosperou de uma forma tão grande, Senhor, na vida espiritual. Mas por certo tempo, algo estava acontecendo, situações estavam vindo contra aquela igreja e eles estavam voltando a viver uma vida no natural, sendo exortado pelo apóstolo, Senhor. Eles estavam sendo novamente levados a despertar-se e a viver uma vida espiritual. Pai, talvez nessa tarde pessoas estão me assistindo, me vendo, e também já teve muitas experiências com o Senhor, mas circunstância do seu dia a dia levou a viver e a voltar a ser uma vida no normal, uma vida, Senhor, totalmente no natural. Não tem mais aquele estímulo para viver uma vida de experiência com o Senhor, não há mais aquela verdadeira alegria de estar na tua casa, na tua presença, principalmente buscando ao Senhor. Mas a minha oração nessa tarde é para que teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor que renova, o Espírito Santo do Senhor que traz vida, que traz alegria, que traz paz, possa estar agindo nessa casa, nesse lar, nessa família, nessas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome possa ser glorificado de uma forma sobrenatural. Eu quero abençoar essas pessoas, quero abençoar essas famílias, eu quero abençoar essas casas e quero declarar, Pai, o teu senhorio sobre cada lar, sobre cada família. Pai, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por este momento. Eu oro, Senhor, pela Merak, eu oro pela vida do Lucas. O Senhor possa, Pai, estar abençoando essa empresa, abençoando a vida dos seus filhos, cumprindo o teu propósito a cada dia, através da vida dos seus filhos. Muito obrigado, Pai, por essa tarde. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, Senhor. Amém